Graças a Deus, boa tarde, queridos. Mais um dia estamos de volta para louvarmos o nome do Senhor com a palavra de Deus nesse canal. Seja bem-vindo. Antes de mais, eu te peço, você que já viu o vídeo anterior, você que está vendo hoje pela primeira vez, eu te convido, inscreva-se no canal, nos ajuda a anunciar a palavra de Deus, espalhar a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia nos manda pregar a tempo e a fora de tempo. Então, inscreva no canal, acompanhe o nosso canal, o nosso trabalho, deixe o seu joinha, ativa o sininho. Nessa tarde eu quero compartilhar com vocês um pouco a palavra do Senhor, que está lá em João, capítulo 3, versículo 16. Eu quero falar para você em relação ao amor de Deus pela minha vida, pela tua vida. Eu quero que você, aí onde você está, pense nesse amor e repita comigo: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E a palavra do Senhor em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, um versículo bem conhecido. Todos nós sabemos esse versículo assim de cor, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo, observe bem isso, essa palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma promessa que o Senhor Jesus nos deixou, é uma promessa que Jesus deixou para nós, para nos fazer entender que não há restrição para Jesus receber a mim e a você no seu reino. Não existe, a única coisa que nós precisamos fazer é crer nele, porque a Bíblia fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Duas palavras fundamentais. Primeiro, todos, é aberto a todo mundo. Segundo, precisamos crer. Eu e você precisamos crer para que Jesus nos receba, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Só que o que eu quero compartilhar com vocês, querido, é o seguinte: essa linda conversa, eu acho uma conversa assim muito extraordinária, que acontece entre Nicodemos e Jesus. E a Bíblia declara no capítulo 3 que Nicodemos a Bíblia diz que ele era mestre, né? Ele era um homem príncipe dos judeus, né? Era mestre, ele era entendido, né? Em relação às leis. E a Bíblia diz que num determinado dia acontece essa conversa. Só que antes dessa conversa, a Bíblia diz que Nicodemos ele teve receio, teve vergonha, se sentiu acuado de chegar diante de Jesus. Por quê? Pela posição que ele ocupava, né? E ele não teve a vontade de ir diante de Jesus num horário normal, porque ele pensou com ele, as pessoas vão dizer, mas você é mestre, você é príncipe dos judeus, e você precisa procurar Jesus, mesmo porque naquela altura havia uma certa, as pessoas haviam pessoas que tinham dificuldade em aceitar quem Jesus era de verdade, né? Digo, naquela época. Então a Bíblia diz que ele teve esse receio, porque as pessoas iriam olhar para ele recriminando, né? Porque é importante as pessoas entenderem que Jesus não vê a classe social, não vê a cor, não vê a cultura. O que Jesus contempla é o meu e o teu coração. Então a Bíblia diz que Nicodemos ele com esse receio, mas ainda assim a Bíblia diz que Nicodemos corre para Jesus de noite. Se você for acompanhar os versículos, você vai ver no versículo 2 que a Bíblia diz que Nicodemos chega até Jesus e faz uma pergunta muito simples para ele: Rabi, bem sabemos que és mestre, ou seja, Nicodemos reconhecia quem Jesus era. Aí ele continua a pergunta: por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Né? Aqui vem Nicodemos fazer esse questionamento, né? Por que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele? E a Bíblia começa, Jesus começa a responder a Nicodemos dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Aqui Jesus chama a atenção em relação ao nascer de novo, né? Você pode
crer em Jesus, né? Eu já creio em Jesus, eu já aceitei Jesus, mas é necessário que haja o selo do batismo, para que você venha ser participante, né, das coisas de Deus, ser participante. Uma das coisas muito maravilhosas é participar da ceia do Senhor, né, fazer parte do reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus fala isso, é necessário que é nascer de novo, né? Aí é engraçado, como a gente vê que as pessoas fazem quando nós não conhecemos, quando as pessoas não conhecem, elas fazem uns questionamentos que, para quem entende, até acha bobo, mas não é. É o não saber, o fato de não saber. As pessoas fazem aquela pergunta para muitos simples, mas para outros difíceis. E ele pergunta para Jesus: como pode um homem nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Olha a pergunta de um homem que é príncipe dos judeus, que é conhecido, que conhece a lei, né? Porque um príncipe é entendido das leis. E a Bíblia diz que ele vem fazer essa pergunta para Jesus. Talvez exista essa pergunta para você, em você, né? Como eu posso nascer de novo? Aqui Jesus está convidando a um nascimento espiritual, um nascimento interior, o renovo interior, né? Porque Deus já veio, Deus já nos amou primeiro. Só que para que nós o recebamos em nossa vida, é necessário que em nós não haja situações, não haja vestígios de coisas que nos impeçam a enxergá-lo como Deus. Então a Bíblia fala que necessário que é nascer de novo, não entrar no ventre da mãe como Nicodemos sugeriu ali, mas que houvesse. A Bíblia diz que Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não for batizado, aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, aqui, o que ele está a falar aqui em relação à água, né, nós podemos entender perfeitamente, a expressão água e do Espírito refere-se, é o contraste do nascimento físico, que é representado pela água, e o nascimento espiritual, que simboliza o batismo cristão. Então, nós aqui observamos, irmãos, que é necessário o batismo, não é? É necessário um renovo espiritual, é necessário nascer de novo, espiritualmente falando. Então nós estamos a encontrar aqui referência do que nós precisamos fazer. E a Bíblia continua essa linda conversa, irmãos. Se você for ver, querido, essa conversa, a Bíblia, e Jesus continua dizendo para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário você nascer de novo. Aqui ele faz ele apresenta de uma maneira que ele diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Ou seja, a nossa vida, né? A nossa vida, a gente consegue ver o hoje, a gente consegue ver o que nós estamos passando hoje, né? A gente consegue ouvir o vento, mas quando ele passa, a gente não sabe de onde ele vem e nem sabe para onde ele vai. Apenas nós sabemos que ele passou. Ou seja, nós temos que ter o entendimento de que a nossa vida é dessa maneira. Nós estamos hoje aqui. O meu hoje, eu sei. Ontem também sei, mas o amanhã nós não sabemos. E nós precisamos criar isso em Cristo. E a Bíblia diz que o reino de Deus, queridos, é pessoal. Cada um precisa fazer a retrospectiva, cada um precisa fazer uma autoanálise, mesmo porque lá em Ezequiel capítulo 18, a Bíblia diz que a responsabilidade ela é pessoal. Então, a entrega em Cristo Jesus não é algo que ninguém vai forçar você, não é algo que ninguém vai obrigar você a ser ou a fazer, é algo que tem que ser espontâneo, pela gratidão desse tão grande amor que ele refere no capítulo 16.
né? A Bíblia fala que Jesus fala com Nicodemos de uma maneira, eu te falo do que é espiritual, você não entende. Eu te explico as coisas do que é natural, você não entende. Como você poderá entender aquilo que é espiritual? Ou seja, o que é espiritual só pode ser discernido espiritualmente. Você quer entender o caminho de Deus? Você quer entender os propósitos de Deus? Busque no espiritual, né? Porque no natural você não vai conseguir a resposta de quem Deus é na tua vida. Você precisa buscar a Deus e entender os planos e os propósitos de Deus na tua história. Amém? Como eu falei, ainda temos pouco tempo no YouTube, a gente tem que resumir bastante, mas eu quero te dizer que Jesus me ama, Jesus te ama, e que mais uma vez você repita isso: Deus me ama, Deus me ama, e você vai ver o trabalhar dele na tua vida. Te peço, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, você que gostou, e que Deus abençoe a sua vida. Desejo uma semana maravilhosa para você. Amém?